Pessoal do Elza Miguel, sexto ano B, C e D, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para nossa videoaulinha da semana do dia 29/6 a 3/7, tá? Essa semana a gente inicia julho, o último mês do segundo bimestre, nossa aula 4, hein? Já andamos aí um mês, tá? Então vamos lá. Vou sempre relembrar vocês. O centro de mídias deu uma pulada na matéria, mas uma pulada bem longa, né? Vocês podem até, ó, eu tenho certeza, pode anotar o que eu estou falando. Tenho certeza, eles vão ficar aí um mês revisando a mesma coisa. Escreve aí. Então quando eles vão revisar, eu adianto a matéria nossa, tá? Tem assuntos para nós aqui, para o sexto ano, importantes que eles pularam. Então, essas videoaulas é para a gente dar continuidade à matéria como se estivéssemos lá na sala de aula presencial, tá? Então, acompanhem as aulas do Centro de Mídias, porém, sigam aí no caderno de vocês a data, a matéria, sigam as minhas videoaulas, tá certo? E o roteiro nosso, tá? Essa semana eu vou mandar o roteiro 4. O roteiro é para ler, não é para copiar, é para ler. Você lê lá, é o que você deve fazer na semana em relação à história, tá? Que é acompanhar a aula do Centro de Mídias, ver a minha videoaula e responder as questões para saber se você respondeu a videoaula. É só isso para nossa semana. Tranquilo? Então, o Centro de Mídias está falando dos gregos, né? Eu vou falar de outros povos tão antigos quanto os gregos, né? Ou mais até que os gregos e que viveram ali ao mesmo tempo, tá certo? Eu vou falar aqui nessa aula as civilizações do Crescente Fértil, né? São aquelas primeiras civilizações depois da pré-história. Então a gente está aí em Idade Antiga. A gente já saiu da pré-história, né? As outras 3 videoaulas eram de pré-história e agora a gente está entrando na Idade Antiga, ou que a gente chama de Antiguidade, ou aqui Antiguidade Oriental, que a gente vai ver os povos ali da África e onde hoje é o Oriente Médio, que a gente chama de Crescente Fértil, tá? Eu vou mostrar o mapa para vocês. Crescente Fértil é o nome, olha lá, para a gente ligar com as aulas do Centro de Mídias. Crescente Fértil é o nome que os gregos deram, tá? Quando os gregos estavam estudando, um historiador chamado Heródoto, ele estava estudando aquelas civilizações, ele, olhando o mapa, colocou ali o nome daquela região de Crescente Fértil. E você vai ter nessa região os povos mesopotâmicos e os povos egípcios, tá? Então nessa aula eu vou falar aqui rapidão dos povos mesopotâmicos. Não tenha medo. Mesopotâmia é uma região, é o nome de uma região. E lá você vai ter várias civilizações, vários povos. Ora, por que chama Mesopotâmia? É a região, não é? É uma região entre Potâmia, Potamos, rio, é uma região entre rios. São civilizações que se desenvolveram em torno de rios. Mesopotâmia, então, é uma região em torno dos rios, entre os rios. Tranquilo? Vou mostrar no mapa aí para vocês verem, tá? Olha lá. Então você tem aqui o mapa do mundo lá do que era o mapa da época. Olha o tanto de civilização, né? Olha o mundo oriental, observa a legenda, o mundo clássico, que é o que você está vendo no centro de mídias, tá? Então o mundo clássico, Grécia e Roma. O mundo oriental, ó, Egito na África, Mesopotâmia, Oriente Médio, Persa, né, na Ásia, a Índia na Ásia, China e Japão, tá? Essa aulinha a gente vai falar as características gerais da Mesopotâmia. Olha lá. Primeiro, essas civilizações, então, lembra que a gente estudou na pré-história a criação da agricultura, o homem fixa a terra, ele se torna sedentário, né? Então, essas civilizações vão procurar locais, né, onde tem rios, nas margens dos rios, para eles tirarem daquela a água dos rios para poderem irrigar as plantações deles, né? Então, essas civilizações são chamadas de civilizações hidráulicas, ó, de água.
né? Civilizações que se desenvolveram por causa da força das águas desses rios. Crescente Fértil, nome dado pelo Heródoto, não é? Então são civilizações o quê? Agrícolas. Civilizações que a economia dependem da agricultura. O sustento vem da agricultura. Então, para nós aí do sexto ano, é importante guardar o nome dos rios, né? Essas civilizações hidráulicas, né, do Crescente Fértil é o Egito, na África, o rio Nilo, a Mesopotâmia, na Ásia, aí são dois rios, ó, Tigre e Eufrates, tá? Mesopotâmia, então, para essa aula, Tigre e Eufrates. E esses povos vão se desenvolvendo, vão um dominando o outro, né, vão um aprendendo com o outro, nessa região entre o rio Tigre e Eufrates. Então, olha aí, essa aí é o mapinha do Crescente Fértil. Ó. É uma parte da África e ali onde é o Oriente Médio, onde é o Iraque, ele pega vários outros países, tá? Mas a Mesopotâmia é onde hoje é o Iraque. Crescente, por quê? Quando foi ver o desenho do mapa ali, essa região tinha o formato de uma lua crescente, por isso crescente. E fértil, por causa que aí essas civilizações são agrícolas, né? São terras, essas terras das margens dos rios são terras férteis, boa para a agricultura. Tá? Então, olha só, são civilizações, por exemplo, do Egito, né, no meio do deserto, né, são civilizações que moram no meio do deserto, mas por causa do rio e das margens férteis, eles conseguiram se desenvolver. Então, crescente fértil, né, olha lá, por causa do formato, né, olha lá, ó, vai do rio Nilo, olha lá, do rio Nilo, ali vai até a Ásia, rio Tigre e Eufrates. Espero que dê para vocês verem aí. Ah lá. E a Mesopotâmia é essa. Olha o tanto de países que hoje é Mesopotâmia. Tá? Mas na época que a gente está estudando, na antiguidade, na Idade Antiga, é isso aí. Ó. É, lá, a Suméria, a Babilônia e depois os assírios. Então vamos falar rapidão, vou falar assim, ó, a civilização e uma característica dela. A civilização, uma característica dela, para nossa aula não ficar longa, tá? Então você tem características gerais de todas essas civilizações, que a gente já viu. Então são civilizações agrícolas, lembra da Revolução Neolítica, Revolução Agrícola, civilizações agrícolas. Você vai ter grupos sociais, não é? Grupos sociais. Você vai ter um líder, um rei que manda em tudo, né? Que ele tem um poder político todo centralizado nele. E é ali que vão surgir as primeiras formas de escrita. E a religião, eles vão acreditar em vários deuses. Politeísta. Poli, vários. Teísmo, Deus. Vários deuses. Ó, os gregos também. Vocês viram hoje lá na aula do Centro de Mídias, falando de mitologia grega? Os gregos também eram o quê? Politeístas. Então, agrícolas, não é? Você tem um líder que controla tudo, que tem um poder religioso e político. E religião politeísta. As primeiras civilizações aí, ó, são os sumérios. Os sumérios se organizavam em cidades-estados. Olha aí, o que falaram hoje também. Os gregos não eram cidades-estados? Aqui também. Cada cidade é uma cidade independente, autônoma, com as suas regras, com seus líderes, não é? Então, os sumérios, eles foram importantes porque eles criaram uma das primeiras formas de escrita, a escrita cuneiforme. Eles pegavam um objeto em forma de cunha, afiado em ponta, colocavam lá esses blocos de argila, não é? Escreviam nesses blocos de argila e esquentavam para ela ficar dura, para guardar isso aí. Né? Então, olha lá, sumérios, lembrem dos sumérios, escrita cuneiforme, e dos zigurates, que são templos que eles faziam com essas argilas, templos gigantescos, escalonados, que serviam como templos e como torres de observação para o céu. Zigurates. Todos os povos da Mesopotâmia construíram aí esses zigurates. Então, você lembrar de zigurate é você lembrar da Mesopotâmia, dos povos da Mesopotâmia. Mesopotâmico não foi um povo só não, hein? Foram vários povos da região da Mesopotâmia, por isso mesopotâmicos. Depois você tem os babilônios, os amoritas, conquistam os sumérios, né? Você vai ter o primeiro grande império babilônico. Aquele é importante porque
você vai ter o primeiro código de leis, você vai ter as leis escritas. Leis escritas, que foi o rei Hammurabi que fez. Antes, as leis eram orais. Agora, as leis são escritas, né? Eles escreveram as leis para todo mundo ler, né? É aqui que tem a famosa lei do olho por olho, dente por dente, que a gente chama de princípio de Talião. Se você fez alguma coisa errada, você vai ser punido da mesma forma que você fez, sobre o que você fez, né? Olho por olho e dente por dente, né? Código de Hammurabi, tá? Então, o Império Babilônico é importante porque eles fizeram as leis escritas. Aqui é o portão da Babilônia, a principal cidade deles lá, o portão da Babilônia. E aí os babilônios são dominados pelos assírios. Você lembrar dos assírios é você lembrar de um povo violento, né? De guerra, de saque. Né? Esses povos queriam dominar as regiões dos rios, né? E eles organizavam exércitos profissionais com armas de guerra e eles iam dominando esses povos e torturavam esses povos, né, para evitar rebeliões, para evitar revoltas, né? Então eles eram todos voltados a essas práticas de guerra. Você vai ter relevos dessa fotinha que você está vendo, com caças, com cenas de guerra, né? Você lembrar dos assírios é lembrar de uma sociedade guerreira, tá? Uma sociedade que conquista pela força ali, cara, todas as sociedades conquistam pela força, né? Mas aqui você vai ter esse terror assírio, né? Que é você colocar o medo nas populações que você dominou, porque eles eram povos bem violentos, né? Só que vai acontecer, eles vão fazer um império muito grande e esse império não vai conseguir conter as revoltas. Aí você volta esse império babilônico, o segundo grande império babilônico, tem muito na Bíblia esse império aí, ó, né? É o rei Nabucodonosor, é o príncipe, tem vários reis, tá? Aqui para a aula ficar curta, eu tô falando os principais. Aqui você tem o rei Nabucodonosor, é conhecido por construir grandes obras, né? É aqui que tem muito na Bíblia aí, a escravização do povo hebreu, o cativeiro da Babilônia, o povo hebreu, né? Que vem da religião, depois vem a religião judaica aí, eles eram escravizados por todos esses povos aí, né? Por isso que na Bíblia tem falando muito mal do Babilônio, dos babilônicos, né? Porque escravizaram eles, né? Então, o segundo império babilônico, o que tirou o domínio dos assírios aí, ó, né? O principal rei Nabucodonosor construíram uma das principais obras que a gente não sabe hoje aí, porque ela destruiu, né? Mas muito famoso, são os jardins suspensos da Babilônia. Ele construiu isso aí para a mulher dele, o rei Nabucodonosor. Aí são imagens 3D, tá? Para ver como seria. Ele construiu um jardim enorme com plantas nativas, animais exóticos, fontes, né? É um zigurate gigante, né? Que faz aí um jardim para animar a mulher dele. Olha só, olha que rei romântico, né? Fez um jardim para a mulher dele, obras grandiosas, tá certo? Então a gente para essa aula aqui. Comentei muito rápido dos babilônicos, dos mesopotâmicos, são vários povos, sumérios, assírios, babilônicos, né? E aqui fica para nós o mais importante, que é o quê? Que é essas civilizações do Crescente Fértil, né? A Mesopotâmia, beleza? Então nessa aula fica por aí. Não esqueça de registrar qualquer dúvida nos plantões no horário da aula. Tranquilo? Muito obrigado. Abraço.